Olá, Saúde é Vida começando e eu já quero te fazer uma pergunta. Você aí de casa, tá me enxergando bem? Tá conseguindo me ver direitinho? Tudo que tá aí na sua televisão? Já parou para analisar os seus olhos, saber como que está a saúde deles? Se não, a gente te ajuda no programa de hoje que é dedicado à saúde dos nossos olhos. E quem vai ajudar a gente a fazer essa análise, tirar as dúvidas sobre as principais doenças, é a Mayra Saad de Ávila Morales, ela que é oftalmologista e aceitou participar aqui do programa. Mayra, muito obrigada, viu, por participar aqui do Saúde é Vida e tirar todas as dúvidas pra gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, para começar, eu queria que você me explicasse, o nosso olho é algo bem delicado, é uma parte delicada do corpo que precisa de bastante atenção também? Sim, o nosso olho é uma parte bastante delicada, que precisa de bastante atenção. Ele está muito em contato com poluentes, com umidade do ar, com corpo estranho. Então, realmente, assim, é uma parte muito que entra em contato muito com o ambiente. Então, tem que ter muito cuidado para evitar realmente você ter uma entrada de corpo estranho com, por exemplo, dirigir uma moto sem um óculos de proteção ou capacete, pode entrar um corpo estranho e causar problemas. Agora, esse tempo seco, quando está muito seco, o ressecamento do olho também, né, a poeira, tudo isso, assim, o olho é muito delicado a todos esses componentes. E essa atenção precisa ter desde bebezinho? Na maternidade já tem aqueles exames que fazem com a criança? Sim, sim. Aí a gente tem um exame, assim, antes de sair da maternidade, nós temos o exame do reflexo vermelho. Esse exame é muito importante para identificar qualquer opacidade no olhinho da criança, que pode ser na córnea, pode ser no cristalino, pode ser um tumor, né, que é o retinoblastoma, que é um tumor que dá na infância. Então, é muito importante esse teste, né, do reflexo vermelho. E essas crianças, elas têm, às vezes também, ao tirar fotografias, os pais percebem uma mancha, né, branca na foto, que pode não ser nada, ser só uma posição do olho, onde a luz bate no nervo óptico e fica uma mancha branca, e não é nada, mas pode ser um sinal de retinoblastoma. Você falou aí da fotografia, né? Os pais já precisam ficar atentos, então desde bebezinho, se tem alguma coisa estranha, se aquele olhinho tá vermelho, se a criança leva muita mão no olho, precisa dessa atenção? Sim, a criança, tem crianças que apresentam alergias, e essas alergias ela se mostra como coceira, né? Então a criança coça muito os olhos, né? Então isso é importante, né? Avaliar se tem alergias para poder tratar, evitar algum tipo de problema futuro. E também glaucoma congênito também existe, né? E a criança ela tem bastante sensibilidade à luz, não consegue abrir os olhos na luz, e tem outros sintomas que tem que estar sempre atenta a mãe para poder levar ao oftalmologista, poder avaliar se é alguma coisa muito simples ou se é uma coisa que realmente precisa de um tratamento. A gente está aí falando das crianças, tem muitas doenças aí que acaba descobrindo na escola, que a professora vê que tem alguma coisa errada ali na hora de escrever, na hora de enxergar a lousa. A professora, o professor também são papéis fundamentais quando a gente está falando aí da saúde dos olhos das crianças. Sim, os professores que eles muitas vezes eles conseguem perceber que essa criança tem a dificuldade de enxergar na lousa, fecha os olhinhos, aperta os olhinhos para enxergar, ou tem um desenvolvimento ruim, inclusive na escola, e às vezes é somente um problema de visão, às vezes uma miopia, às vezes um astigmatismo ou uma hipermetropia mais alta. Então, essas crianças, elas têm que ser identificadas, os professores em geral que identificam, às vezes os pais conseguem identificar, mas a maioria das vezes os professores que percebem e avisam os pais trazem para a gente poder fazer a refração e perceber que se tem algum tipo de erro refracional, e assim que corrigido, essa criança ela tem às vezes um desenvolvimento na escola muito bom. Então, uma das causas da criança não ter um desenvolvimento bom, né, um bom desempenho, né, escolar, é a falta da correção óptica, né, o que leva eles não conseguirem enxergar a lousa e acompanhar a matéria.
E como você disse aí, pode ser diversas doenças, né? E pesquisando na internet um pouquinho sobre o tema, miopia é a mais frequente nos olhos? Então, a miopia é bastante frequente, né? E, em geral, ele começa a partir pode aparecer desde a fase de criança, na adolescência ou um pouco mais tarde. O que é o míope? O míope é um olho que costuma ser maior do que o normal e a imagem forma antes da retina. Então, a criança não consegue enxergar as coisas de longe, ela só enxerga de perto. Então, geralmente os pais são míopes, mas algumas vezes não. E com esse uso da internet, né, e essas aulas online e home office, todo esse uso contínuo da internet e de celular, as miopias tendem a aumentar mais do que o normal. Então, é um problema, sim, de saúde pública, é um problema que precisa ser identificado e corrigido, né? E sempre, o que a gente sempre recomenda é pausas, né, enquanto está usando o computador ou o celular, pausas entre 1 e 2 horas, um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos, olhando longe, relaxando, para poder evitar que essa miopia aumente muito mais do que aumentaria somente com o crescimento do olho. E o astigmatismo também, o que que ele é? Também é bastante comum? Então, o astigmatismo já é um erro refracional corneano, né? Não é tamanho de olho, é corneano. Então, nós temos a curvatura da córnea, ela deveria ser igual em radialmente, em todos os meridianos. Então, seria como uma calota de carro, tudo bonitinha. Um astigmata, ele tem uma curvatura diferente da outra. Então, ele causa formação de imagens borradas, né? Como se fosse fora de foco. Então, o astigmatismo, ele também é importante sempre estar atento, porque às vezes o astigmatismo é o primeiro sinal, né, do ceratocone, né? Então, o que é o ceratocone, né? Então, assim, o astigmatismo, a criança, ela tem a tendência, para essas crianças que você falou de coçar o olho, às vezes ela coça o olho, né? E ela tem essa fibra colágena da córnea muito delicada. E na hora que ela esfrega o olho, ela causa uma rotura mecânica dessas fibras e o olho começa a ficar mais bicudo, ele começa a ir para frente, né? Isso que é o ceratocone. Então, a gente sempre fala, não pode coçar os olhos em nenhum momento, de uma forma, não só por machucar a córnea, mas também essas crianças ou adolescentes que têm tendência à formação de ceratocone, esse ceratocone vai fazer uma evolução muito mais rápida, né, e pior. Então, realmente, assim, então, o astigmatismo é normal, mas existem alguns astigmatismos que não são normais, que são esses astigmatismos que é devido ao ceratocone. E é normal também a gente ouvir falar sobre hipermetropia? Sim, a hipermetropia, ela é um olho pequeno, né? O que a miopia é o olho grande, a hipermetropia é o olho pequeno. Em geral, uma criança pequena é pequena e o olho é pequeno. Então, a maioria das crianças tem os olhos hipermétropes, mas são as hipermetropias baixas. O problema da hipermetropia é quando tem uma hipermetropia muito alta. Quando é muito alta, a criança não enxerga nem de longe e nem de perto bem, né? E, além disso, a criança ela pode desviar o olho, que chama estrabismo, por conta de falta de... Ele não consegue... A gente tem um estrabismo acomodativo, né? Porque esse grau é muito alto, e o muscular. Então, assim, essas crianças que desviam os olhos, é muito importante os pais estarem atentos, que chama o estrabismo, e levar logo ao médico, porque, às vezes, como eu falei, não é só muscular, né? Além quando é muscular, ele tem que ser, sim, também tratado com tampão, com estímulo visual, para desenvolver a visão, que vai até os 7 anos de idade, esse desenvolvimento de visão, então é importante, sim, estar indo no médico para fazer tampão, e o tampão serve não para corrigir o estrabismo, mas sim para desenvolver visão, mas também, se tiver alta hipermetropia, de fazer correção óptica, para essa criança enxergar e também desenvolver a visão. Então, assim, é muito importante, né, os hipermétropes estarem atentos quando é muito alto por conta de estrabismo e baixa acuidade visual, que pode nunca mais ser recuperado, né? Principalmente se essa ambliopia for um olho pior do que o outro, porque aí esse olho não desenvolve a visão e depois dos 7 anos dificilmente consegue desenvolver a visão. Então, assim, tem que estar atento e levar logo ao oftalmologista. Você falou uma coisa aí que eu fiquei curiosa.
O desenvolvimento da nossa visão, então, vai até os 7 anos? Como que funciona? Como que é isso? Então, existem trabalhos que falam que pode desenvolver após isso, mas é muito pouco desenvolvimento. Então, assim, é como se fossem, vamos falar que seriam conexões que se formam entre o nosso olho e o cérebro. Essas conexões, elas são feitas até os 7 anos de idade, assim, que são feitas essas conexões, né? Se não fizer conexão, depois dificilmente são feitas posteriormente. Como eu falei, alguns trabalhos dizem que até pode formar, mas nunca vai ser uma visão normal, né? Então, a gente sempre fala para os pais, porque tem muitas vezes, muitos pais que às vezes que a gente fala, tem que usar o tampão, tem que estimular a visão, e eles não entendem que não é para deixar o olho reto, porque fala, mas quando eu tiro o tampão, o olho entorta de novo, mas não é para deixar o olho reto. Esse tampão é feito para desenvolver essas conexões. Essas conexões formadas, você consegue chegar a 100% de visão. Por quê? Um olho estrábico, o nosso cérebro, ele não consegue olhar uma imagem e outra imagem, porque o olho está cruzado, né? Então ele não está batendo no mesmo lugar. Então o cérebro apaga a imagem daquele olho que é o olho torto, né? E aí esse olho não desenvolve a visão. E posteriormente, se não fizer o tampão, ele não vai, depois de 7 anos, dificilmente você vai desenvolver muito essa visão, ou não desenvolve nada, ou muito pouco. Então, é importante, sim, identificar o olho estrábico, tratar com tampão, porque ele tem chance até 7 anos de chegar a 100% de visão, certo? Se fizer adequadamente a correção óptica e o tampão. E o óculos, quando ele é indicado? Então, o óculos é indicado em crianças que têm dificuldade de visão, né? Um grau acima de 1 grau de dioptria, já é importante o uso desse óculos, né? Abaixo disso, se a criança é muito pequena, você pode até acompanhar e ver se tiver com dificuldade ou não. Acima de 1 grau já é melhor você fazer essa correção para evitar, né, essa criança ter essa dificuldade visual e desenvolver dor de cabeça, e ficar fazendo esforço visual muito grande, né? Então, assim, sim, a correção óptica, que pode ser com óculos, no caso de crianças, né? Ou lentes de contatos, em casos de adolescentes ou adultos, sim, é importante para ter uma visão adequada e evitar a astenopia, que é o cansaço visual aos esforços visuais. Você falou em dor de cabeça. Muitas vezes a criança ou até o adulto reclama que está com muita dor de cabeça. Quando vai ao médico, percebe, descobre, na verdade, que é um problema de visão. Quando os olhos não estão bem, outras partes do corpo também são afetadas, como a dor de cabeça, já é um sinal de alerta, por exemplo. Pode ter outros sintomas. Sim, sim. Então, em geral, a maior queixa, né, é dor de cabeça, né, ao esforço. Não é uma dor de cabeça que inicia pela manhã. Toda dor de cabeça que inicia pela manhã possivelmente não é devido ao grau, né? Possivelmente pode ser uma enxaqueca, pode ser uma sinusite, mas a partir do esforço visual, desenvolver a dor de cabeça, então, final da tarde, principalmente, é o mais comum a queixa, sim, aí sim a gente pensa muito se não é um erro refrativo que está tendo um esforço na visão. Outra coisa é que a pessoa que tem um problema visual, ela aperta muito os olhos, então ela também pode desenvolver outras alterações nas bordas palpebrais, né? E aí desenvolver alguns problemas outros, como o que a gente chama, o pessoal chama de terçol, né? Mas que a gente chama de ordelo ou chalaço, dependendo. Ele pode também desenvolver por apertar demais esse olho. Ele pode apresentar olho seco, porque ele não pisca tanto para tentar enxergar e forçar a vista. Então, tem vários problemas, sim, que podem acarretar um erro refrativo não corrigido. Você falou aí que hoje a gente está muito mais na frente do computador, utilizando o celular. A pandemia pode-se dizer que agravou os problemas dos olhos aí? Gente que não tinha, começou a ter, porque ficou muito na frente da televisão, do computador, no celular. Sim, sim. Existem alguns casos, sim, de pessoas que não tinham ou tinham uma baixa miopia, né? E com esse uso contínuo e inadequado, com o computador muito próximo, o celular muito próximo, horas contínuas sem descanso, sim, com aumento do grau de miopia ou aparecimento da miopia.
e isso, com a pandemia, realmente aumentou bastante o número de casos. Mas você chegou a falar aí de vista cansada. É uma doença também a vista cansada ou não? É um modo de dizer? Não, o pessoal fala vista cansada quando a pessoa começa a perder a acomodação para perto, tá? A acomodação para perto começa a ocorrer a partir dos 40 anos de idade, nós temos, então, um endurecimento do cristalino e uma perda da força, né, do músculo ciliar, que faz a acomodação e foca a imagem na retina. Então, essas pessoas, a partir dos 40 anos, começam a perder a acomodação para perto, que eles chamam vista cansada. Mas, na realidade, é uma coisa que acontece naturalmente com a idade e não é doença, né? Então, é lógico, quando a pessoa fala vista cansada, tem várias vistas cansadas, mas em geral o que o pessoal fala é da presbiopia, que é a vista cansada, que é a falta de acomodação para perto. Até ia te perguntar, muita gente fala, eu cheguei aos 40, cheguei aos 50 e agora vou ter que começar a usar óculos. Nunca usei. É normal, então, conforme a idade vai avançando, os olhos precisam ir além de uma atenção maior e a pessoa acaba tendo que usar um óculos no futuro? Sim, então, tem pessoas que não têm grau nenhum para longe, se enxergavam super bem, e a partir dos 40 começa a ter dificuldade para perto. Sim, ele vai, eu vou dizer, se a pessoa não for míope, porque a miopia, como ela é um grau negativo, ela acaba compensando o grau positivo, que é da presbiopia. Então, a pessoa tira o óculos e consegue enxergar para perto, o míope, né? Mas se a pessoa enxerga bem para longe ou é um hipermétrope, essa pessoa, sim, ela vai precisar do óculos para leitura. E o míope, dependendo do grau, se ele tira o óculos, né, que a correção é de longe, ele tira o óculos, ele consegue enxergar para perto, né? Então é até interessante que muita gente fala, mas eu tiro o óculos e enxergo, quando eu ponho óculos eu não enxergo. Sim, porque a miopia é negativa, a presbiopia é positiva, e uma neutraliza a outra, e a pessoa tirando o óculos, às vezes, ele consegue o ponto focal, né, o foco de leitura sem o óculos. A gente está falando aí de óculos, né? É importante realmente, se o médico diagnosticou que precisa usar óculos, que a pessoa faça realmente o uso desse óculos, né? Porque tem muita gente que fala, eu uso óculos, mas fica mais na bolsa do que no rosto. Precisa fazer o tratamento direitinho, isso desde criança até os mais velhos. Óculos não é enfeite. Exatamente, eu acho que depende, como eu falei, né? Se for um grau abaixo de 1 grau, realmente assim a pessoa acaba não usando muito esse óculos porque não faz grande diferença para muitas pessoas. Algumas pessoas são muito sensíveis, até com meio grau já fica com dor de cabeça sem usar, outras não. Mas a partir de 1 grau, realmente eu já acho que a pessoa tem que fazer o uso, porque senão ela vai desenvolver problemas, como a gente já conversou anteriormente, né, de apertar muito os olhos, não conseguir piscar muito para conseguir enxergar, ou então fazer rugas, né, aí as mulheres principalmente, né, fazer muitas rugas, inclusive no corrugador que a gente fala aqui no meio dos olhos, fica com cara de brava, porque fica forçando a vista. E então, assim, sim, a partir de 1 grau, eu acho que a pessoa tem que usar, sim, seriamente esse grau para evitar esses problemas. E hoje em dia também tem as lentes de contato que fazem o mesmo trabalho dos óculos. Sim, as lentes de contato fazem o mesmo trabalho e a pessoa pode até usar lente colorida, né? Então até trocar a cor dos olhos. Então assim, o importante é corrigir, né, o grau e enxergar bem, né, para evitar, né, fazer caretas e ficar cheio de rugas e também ficar com dor de cabeça e ter sóis e ter outros problemas, né? Então é melhor, sim, utilizar corretamente o óculos ou a lente de contato. E você disse aí lá no começo que os olhos aí podem entrar corpo estranho. Quando a pessoa usa uma lente de contato, usa um óculos, a higiene com esses objetos precisa ser, assim, de extrema necessidade, porque dependendo do jeito que usa, pode levar alguma doença para dentro do olho? Então, o que eu sempre falo, né, para os meus pacientes, a primeira coisa que a lente de contato é um objeto, né, é uma lente que vai ser colocado sobre a córnea. Então, tem que ser muito bem adaptada. Então, eu sempre aconselho fazer com o oftalmologista a adaptação da lente de contato, né? Não é pegar uma lente, comprar pela internet e enfiar no olho, tá? Por quê? Como eu expliquei para você, o olho, né, a córnea tem uma curva.
certo? Então, essas lentes descartáveis que eles vendem no mercado, que você compra sem nenhum tipo de orientação, se você tiver uma córnea dentro que a gente chama de curva de Gauss, que é uma córnea dentro da normalidade, você vai usar bem essa lente e não vai ter problema. Só que se você tiver uma córnea mais curva ou mais plana, essas lentes vão causar problema no seu olho. Então, a primeira coisa que uma lente de contato, ela tem que ser adaptada, não é somente comprar e colocar no olho, tá? E então, assim, de segundo, você tem que ser treinada para pôr e tirar essa lente de uma forma adequada para não machucar sua córnea. Depois você tem que ter também orientação de limpeza dessas lentes, né, e conservação, para evitar você ter bactérias ou fungos nessa lente e depois levar para o seu olho. Então, sim, a lente de contato é muito boa desde que feita sob orientação médica, acompanhada adaptada ao seu olho, sim, ela é tranquila e muito bom o uso desta forma. E você falou aí das lentes aí, tem lente colorida, que muita gente compra pela internet, mas também eu lembrei agora que tem óculos que vendem assim em lojas, a pessoa vai lá, compra e coloca. Usar um óculos que não é compatível com o teu grau também pode prejudicar? Então, esses óculos vendidos em farmácias, em supermercados, em outros lugares, né? Então, o que acontece? Primeiro, o seu olho, dificilmente um olho é idêntico ao outro em termos de grau. Então, geralmente, você tem um olho com um grau diferente do outro. Você pode ter astigmatismo associado, né? Então, para você fazer uma correção de perto, né? Você tem que fazer primeiro a correção de longe, né? Então, você tem que ver o que a pessoa precisa de longe, e em cima do grau feito de longe, que é o que a pessoa tem, é que é feita uma adição da visão para perto. Então, esses óculos, eles são feitos iguais para os dois olhos, e a surfaçagem dele, às vezes, não é muito boa, então pode dar dor de cabeça, né? O ponto de foco, que a gente fala, né? O ponto focal do olho direito fica diferente do esquerdo, a pessoa fica forçando, então não é adequado. Acho que para um quebra-galho, né? Assim, tudo bem, mas para um uso contínuo, não é adequado. Mara, ainda tenho muita pergunta para fazer para você, só que eu preciso dar uma pausa, é coisa rápida, você de casa também, não saia daí, o Saúde e Vida volta já já. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre a saúde dos nossos olhos. Estou recebendo aqui a oftalmologista Mayra Saad de Ávila Morales. Por causa da pandemia, eu lembro sempre que a gente está assim, fazendo as entrevistas de maneira remota. E antes da gente voltar a conversar, eu quero te agradecer de novo por parar aí seus atendimentos e bater esse papo com a gente. Prazer estar aqui com você. Bom, lá no primeiro bloco, você até falou um pouquinho do ter sol. Eu queria que você detalhasse mais. Ter sol e conjuntivite. Tem diferença? O que é cada uma? Sim, são diferentes. O terçol, né, que a gente chama ordeulo, né, ou chalásio, pelo nome que nós usamos técnico, ele é na pálpebra, é o entupimento da glândula palpebral, né? Então, por motivos de blefarite, são pacientes que às vezes têm pele oleosa, pacientes que têm crostinhas, eczemas ou alterações da pálpebra, ou pacientes, como eu falei, que forçam demais a vista e fazem uma contração demais nessa pálpebra, fechando os canaizinhos de saída da glândula. Então, leva a um entupimento. Esse entupimento, muitas vezes, entra a bactéria, e na hora que entra a bactéria, ela inflama, infecciona e forma aquela bola vermelha, dolorida no olho, né, que às vezes assusta, porque às vezes ela pode ser pequenininha, como ela pode ser grande, bastante grande. Esse tratamento tem que ser feito com o oftalmologista, vai ao consultório, ele vai orientar, vai ver a causa, porque não adianta só o tratamento, você tem que tentar achar a causa, para tratar essa causa, para não voltar, porque a gente tem inúmeras glândulas na pálpebra superior e inferior, e elas podem entupir, então você pode ter várias vezes a recorrência, se você não fizer o
não só o tratamento, como a prevenção, né, de volta, né? Se você tiver uma pele muito oleosa, vai ter que usar o shampoo Johnson diluído, se tiver crostinhas também, às vezes tem que usar pomadinha antibiótica e anti-inflamatória, compressas, então vai ter que fazer um tratamento adequado para tratar aquele momento e evitar novas recidivas do mesmo problema. Já a conjuntivite, ela é uma infecção na conjuntiva, então é dentro do olho. Então pode ser viral, né, por vírus. Quando é por vírus, você não tem secreção purulenta, você tem o olho vermelho, um olho que pode ter sensação de corpo estranho, cheio de areia, o olho fica vermelho, incomoda. Esse é o viral. O viral é bastante, ele passa bastante para outras pessoas, então você tem uma infectividade grande, né, do vírus, né? Então você tem que estar sempre lavando as mãos, não usar toalhas junto com outras pessoas da casa, vai ter que se afastar das crianças, porque ele vai passar muito facilmente o vírus. E o bacteriano, ele já é um pouco diferente, ele já cria pus, bastante secreção no olho, né? Então, é o bacteriano, e também ele passa para outras pessoas, então você tem que ter o cuidado, né, de não ficar próximo e lá vai, e é uma doença que você se afasta do emprego, então é uma doença que você pode pegar testado, tá? Porque realmente e você passa e começa todo mundo do local a apresentar o problema, e então você realmente tem que afastar essa pessoa tanto do trabalho como ter os cuidados em casa, tá? Aí você usa antibióticos, né, e anti-inflamatórios como colírios, né? Não é diferente uma coisa da outra. Você falou em colírio, né? A gente escuta muito falar em automedicação. Se a pessoa está com dor de cabeça, dor de estômago, uma dor no corpo, se automedica. Ah, de repente eu acordei com o olho mais inchado, com o olho vermelho, coçando. Olho, assim como tudo, não é bom se automedicar, pegar um colírio que está lá, que sobrou de um tratamento e pingar. Isso jamais. Você está certíssimo, ele diz, não pode usar, só usa o colírio quando o médico oftalmologista indicar, e usa o tempo que ele indicar. Nós temos casos muito tristes de pessoas que usaram o colírio por conta própria e continuaram usando, por exemplo, o corticoide. O corticoide é um colírio muito bom, só que ele tem que ser usado em curto tempo, somente com prescrição do oftalmologista, porque ele pode levar uma coisa que chama glaucoma corticogênico e até a cegueira. Então, é uma coisa muito grave. Então, não usem colírios sem a prescrição médica, porque você vai poder desenvolver problemas sérios no olho. Outra coisa que as pessoas usam, que acham que assim, é muito tranquilo, eu vou lá, compro aquele colíriozinho na farmácia que deixa o meu olho branquinho. Esses colírios, né, que deixam o olho branquinho, que eles compram na farmácia, eu não vou citar nomes, né, que eu acho que pode não ser muito bacana, mas assim, todos esses colírios que deixam o olho branquinho, eles costumam ter vasoconstritores, tá? E aí o que acontece? Tem duas coisas que são super importantes quando você usa o vasoconstritor, você pode ter um problema de estímulo ao glaucoma, tá? Por alteração de fluxo sanguíneo por vasoconstrição. E o segundo, certo? O segundo problema é que os olhos, eles ficam viciados. É a mesma coisa daquelas gotinhas nasais, né? Que você usa, você não consegue mais parar de usar. Porque quando você para de usar, o nariz entope. É a mesma coisa. No olho, você para de usar, o olho começa a ficar vermelho. Então, você fica dependente desse colírio. Então, não usem colírio simples, que deixa o olho branquinho, porque ele não vai funcionar. O único colírio que a gente indica de uso contínuo são filmes lacrimais, artificiais, né? Esse sim você pode usar, porque é um componente da lágrima, né? E sem conservantes, porque tem uns mais antigos que tem conservante, e o conservante também pode irritar o olho. Então a gente fala não sem conservante ou com conservantes que a gente fala virtuais. Por que é o virtual? Na hora que você pinga no olho, certo? A próprio contato com o olho ou com a luz, ele se transforma em água ou neutraliza. Então, ele não vai causar mal ao olho. Então, assim, sempre, né, deixa o médico indicar o colírio mais apropriado e só use aquele que os médicos falarem, o oftalmologista falar, esse você pode usar continuamente. Não use qualquer colírio, porque vai dar problema.
Você falou muito em glaucoma, eu queria que você explicasse o que é o glaucoma. O glaucoma, né, é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. O glaucoma, você tem perdas de fibras nervosas, né? E não tem, em geral, né? O mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, que acontece a partir de 40 anos de idade. Por isso que a gente fala, a partir de 40 anos, é importante fazer uma avaliação regular, né, dos olhos, porque o glaucoma não tem sintomas. Esse glaucoma mais comum, ele não tem sintoma. A pessoa não sente nada. Quando a pessoa sente, ela já praticamente perdeu muita fibra nervosa e já está quase beirando a cegueira. Então, é muito importante, né, ser feito essa avaliação com o oftalmologista, que ele vai ver o fundo de olho, vai ver o nervo óptico, vai ver a escavação desse nervo, vai fazer os exames necessários, que é um campo visual e alguns outros exames que forem necessários, para poder verificar se tem sinais, né, de glaucoma. E se tiver sinais de glaucoma, entrar muito precocemente com o colírio, porque hoje em dia a gente tem muitos colírios que conseguem segurar esse glaucoma sem alterar nada, não perde mais fibras, a pessoa enxerga bem e está resolvido o problema. Existem, sim, alguns casos, sim, de glaucomas difíceis tratamentos, que acabam em cirurgia, mas são poucos. A maioria consegue se tratar com colírio, né, com o oftalmologista lá no consultório direitinho, consegue tratar e a pessoa fica muito bem. Seria como um remedinho que a gente fala da pressão arterial, né? Você toma o seu remédio, você fica bem. Se caso a pressão começar a subir de novo, tem que mexer no remédio. Mesma coisa, a gente trata com colírio, se vai acompanhando, se por acaso começar a ter um sinal de perda de controle, né, de campo ou de pressão desse olho, a gente vai mudar ou associar colírios, tá? Então, antigamente, o pessoal pensava que o glaucoma era só pressão alta, e hoje a gente sabe que não é só medir a pressão do olho, que tá boa a pressão, a pessoa não tem glaucoma, não. Hoje são vários sinais que junto a gente vai fazer o diagnóstico do glaucoma. Um deles é a pressão, mas você pode ter pressão normal e ter glaucoma também. A gente está falando aí de glaucoma. Tem outras doenças também, além dessa, que pode levar o paciente a fazer cirurgia nos olhos? Sim, então, a catarata, né, é a maior causa de cegueira reversível, quer dizer, a gente reverte, né, do mundo, né? Então, a catarata, ela é uma opacificação do cristalino, que é uma lente que fica dentro do olho. Então, ela vai ficando, primeiro endurece, que chama esclerose, então depois ela vai começar a ficar branca e começa a ter dificuldade de enxergar e a pessoa percebe, parece um vidro sujo na frente do olho e começa a dificultar a visão. Essas cataratas, né, tem várias causas, mas a mais comum é a senil, que a gente chama, que é da idade. Existem outras causas, mas a mais comum é a senil. E a senil, ela é uma causa de que você fazendo a cirurgia, é cirúrgico, não existe colírio, não existe outras coisas para ser feitas. É retirada dessa lente que está opacificada e colocação de uma lente artificial, né? Por que é importante a colocação dessa lente artificial? Uma lente do cristalino, ela vai acomodar 18, 20 graus positivos. Então, antigamente, quando a gente não tinha essas lentes, as pessoas usavam óculos muito grossos e a visão ficava com muitas aberrações e uma visão ruim, mesmo com correção óptica, porque tem as aberrações do próprio grau. Hoje em dia, existem lentes intraoculares que vão substituir o cristalino, inclusive com o grau, né, que ele necessita, fazendo muitas vezes, tirando até o grau que a pessoa tinha antes da cirurgia. Por exemplo, tem uma pessoa que tem 10 graus de miopia, tá? Tem a catarata, tira o cristalino e coloca e corrige esse 10 graus na própria lente que vai dentro do olho. E a pessoa ela já não precisa mais de usar óculos, né, para longe, acabando ficando usando óculos só para perto, né? E em alguns casos existem as multifocais, as lentes multifocais intraoculares, mas essas lentes também têm que ser muito bem vistas em que pacientes colocar, porque não são todos os pacientes que vão se beneficiar com as lentes multifocais. Você falou aí que a catarata afeta bastante aí os mais idosos, né? Falando em idoso, tem muitos que reclamam, os pelinhos dos olhos acabam entrando, acabam
prejudicando a visão também dos idosos? É preciso ir com frequência ao oftalmo para fazer, não sei se diz limpeza, raspagem, como que é? Então, na realidade, né, o pelinho dentro do olho, né, existem algumas causas que levam ao pelo entrar para dentro do olho, que é a inversão da pálpebra, que é o entrópio, que a pálpebra inverte para dentro, e os pelos raspam o olho. E tem a triquíase, né, distiquíase, tem várias alterações, né, na borda palpebral, que pode levar os pelos a rasparem a córnea. No caso, não é uma raspagem, e sim uma cirurgia, deve ser feita. Quando o pelo é pouco, pelinho, muitas vezes a gente pode fazer uma eletrólise, pode fazer um laser, alguma coisa, e queimar esses pelinhos, são quando forem poucos. Mas se forem maior números, né, ou muito localizados, às vezes você consegue uma cirurgia, né? Às vezes não, você consegue com uma cirurgia fazer a correção desses pelos, e se for um entrópio, que é essa pálpebra invertida pela flacidez dessa pálpebra, é cirúrgico. Aí você vai fazer a cirurgia e vai corrigir a posição da pálpebra, evitando que esses cílios rocem a córnea, porque os cílios machucam a córnea, vão fazer uma ceratite, vão fazer uma úlcera. Então, tem sim que cuidar desses pelos que estão raspando a córnea. E Mayra, tem algumas doenças que podem prejudicar os olhos? A pessoa não tem nada no olho, mas, não sei, uma diabetes, por exemplo, pode levar ela a ter problema? Sim, sim, a diabetes, sim, é a maior causa de problema ocular, né? E é bastante importante essa doença em relação ao olho, né? Por quê? A diabetes, o nosso olho, o fundo do nosso olho são terminações vasculares finais. Então, o que acontece no fundo do nosso olho está acontecendo também no nosso rim, está acontecendo no nosso coração. Então, assim, a gente consegue fazer uma avaliação da saúde, né, vascular desse paciente com o fundo do olho, né? Nos diabéticos, você tem alterações que chama retinopatia diabética. E essa retinopatia diabética, ela ocorre, em geral, em pacientes mal controlados, ou após 5 a 10 anos de diabetes, pode começar a aparecer. Então, sempre eu falo que o diabético é importante fazer uma avaliação, né, com o oftalmologista, um fundo de olho, né, que a gente chama mapeamento de retina, né, regular, porque se nós percebermos que está tendo, né, uma área isquêmica ou está fazendo neovasos, e a gente consegue já atuar sobre esse início da doença, evitando a progressão. Porque quando essa doença está muito avançada, muitas vezes é difícil o controle e tem a perda de visão. Hoje a gente tem alguns medicamentos injetáveis que ajudam a controlar essa diabetes, mesmo em casos mais avançados. Mas mesmo assim, sempre que a gente fala, o melhor tratamento é a prevenção, entendeu? Então, a gente prevenir a evolução é o melhor tratamento na retinopatia diabética. E o contrário, uma doença que começou nos olhos pode passar para outra parte do corpo? Então, existe sim algumas doenças que podem causar isso. Por exemplo, nós temos um tumor que chama um melanoma de coroide, ele pode dar metástase, né? E então é um tumor ocular que pode dar metástase para fígado e outras partes do corpo. Então, sempre se a pessoa que está fazendo um acompanhamento regular com o oftalmologista, costuma fazer fundo de olho, tudo, então tudo isso é uma prevenção. Então, já se pega um tumor muito pequenininho, a gente já consegue tratar e evitar problemas. Agora, já pega um tumor já muito grande, ele pode já ter dado metástase. Então, assim, o melanoma é uma das causas. Outra causa, por exemplo, uma infecção ocular, né, intraocular, pode sim dar alterações no organismo, né? Você pode pegar uma endoftalmite, né? Então ele pode pegar e espalhar, né, para outra parte do corpo e ser uma doença mais grave. Então, sim, é possível. E diante aí dos cuidados que a gente precisa ter com os nossos olhos, qual que é a sua orientação? Não ficar colocando a mão nos olhos, não ficar coçando, o que que você indica? O que que a gente precisa ter de cuidado com os olhos? Então,
os olhos é o nosso, como a gente fala, é a nossa relação com o mundo, né? Então, eu acho que as pessoas que enxergam, elas não, muitas vezes não pensam o quanto importante é enxergar, porque é o normal. Quando a pessoa perde, vê o quanto importante é a visão. Então, eu sempre oriento, né? Não coçar os olhos, usar proteção, né? Para quando você vai fazer vai bater um martelo, um prego no martelo num prego, vai fazer uma solda, ou vai fazer qualquer atividade que possa, né, esmeril, né, voar o corpo estranho para o olho, usa proteção, né? Isso pessoas muitas vezes deixam de proteger os olhos e acabam tendo problemas. O motoqueiro, como eu falei, usa proteção. Se não tiver com capacete abaixado, essa parte da proteção abaixada, usa um óculos de proteção, porque se bater um inseto, ele pode. A gente teve um caso de um inseto que a patinha entrou e perfurou a córnea. Então, assim, é muito importante esses cuidados de não coçar, ir ao oftalmologista, fazer um controle do seu olho, pingar colírios, somente os colírios que forem recomendados, não pingar colírio, qualquer tipo de colírio, usar óculos de proteção para você poder estar fazendo os serviços que possam voar corpo estranho para o olho. Que mais que eu recomendaria? Sempre está como que eu posso falar? Quando você tem, por exemplo, um problema, né, com a diabetes, né, com a pressão alta, que também a pressão alta causa problemas no fundo do olho, né? Então, se você é um hipertenso, se você é um diabético, fazer um controle regular, né, do fundo do olho, porque isso vai ajudar não só, né, a controlar a retinopatia diabética ou a retinopatia hipertensiva, certo? Mas também vai ajudar o seu médico a ver se você está bem controlado e também ajudar, então, a modificar a medicação. E crianças, né? Sempre lembrar que as crianças deverão fazer também, antes da idade pré-escolar, né, fazer uma visita ao oftalmologista para ver se está tudo bem antes de entrar na escola, e se perceber qualquer alteração, a criança com dificuldade de enxergar, ou a criança apertando os olhinhos, criança coçando o olhinho, sempre, né, levar para ver se está com problema de alergia muito importante, ou se tem algum problema de visão, né? Então é sempre muito importante estar sempre observando as crianças. E uma coisa que eu falo para as mães, tentar fechar um olhinho da criança e brincar com o objeto na frente a partir do terceiro mês, para ver se a criança acompanha o objeto, tenta pegar, fazer a mesma coisa no outro olho, né? Isso ajuda também a identificar se a criança está enxergando, não está. Então, assim, o olho é uma coisa que é muito importante para o contato da pessoa com o mundo, né? Então, sim, cuidem dos seus olhos, deixem os seus olhos bastante saudáveis para você poder realmente ter uma qualidade de vida muito boa. Em época de pandemia, é preciso ter o cuidado redobrado, aquele óculos que tem vendido muito aí. É importante usar numa ida ao mercado, numa saída rápida, além da máscara, esse óculos também é recomendado ou não precisa? Não, o óculos é recomendado quando você entra em contato próximo, né, com uma outra pessoa. Por exemplo, se você estiver falando, eu sou oftalmologista, quando eu entro em contato muito próximo, às vezes quando eu vou fazer um fundo de olho, vou fazer um fundo de olho direto, ou vou fazer um exame no paciente, então eu uso um óculos de proteção, porque o olho é uma das formas de entrada do vírus, mas mais do que o óculos, é a mão. As pessoas, elas pegam, transmitem para o olho, não através, porque assim, a pessoa precisaria estar sem máscara e falando, porque aí tem uma coisa chamada perdigoto, que são gotículas que voam e pode cair no olho e o vírus ir junto, tá? Agora, o problema, a pessoa com a mão, ela toca nos objetos que podem estar com o vírus e coça o olho. Na hora que ela toca no olho, ela leva
bactérias, podendo pegar conjuntivite, pode levar o vírus, qualquer tipo de vírus, inclusive, né, o vírus da Covid. E qualquer dúvida, qualquer coisa diferente no olho, procurar um oftalmo. Sim, eu sempre falo que é muito importante as pessoas procurarem oftalmologistas, né, para fazer a avaliação não só do grau do óculos, mas uma avaliação geral da saúde ocular. Nós temos que fazer a prevenção. Eu sempre falo, a prevenção é muito importante, especialmente falando de olho, porque quando nós fazemos a prevenção, a gente evita diversas doenças, e se alguma doença estiver presente, a gente consegue tratar precocemente. Então, sempre vão regularmente ao oftalmologista e façam todos os exames necessários para evitar um problema futuro que possa prejudicar a visão. Mayra, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero deixar aqui o convite para você participar de um próximo Saúde à Vida, porque eu acho que ainda tem muito tema, né? Muita doença sobre os olhos, muitos cuidados para a gente falar. Com certeza, tem muita coisa, o tempo fica curto. Foi muito bom falar com você, Letícia. Eu aguardo, então, o próximo convite para a gente falar mais um pouquinho sobre a saúde ocular. Pode deixar, convite feito, a gente só fica aqui para marcar um dia. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A você de casa também, obrigada pela companhia e audiência. E lembrando, quer rever este programa falando aí sobre a saúde dos nossos olhos? Entra nas nossas redes sociais, tá aqui ó, Facebook e YouTube, Instagram da TV Câmara Campinas. E eu te lembro sempre, quer falar, quer saber sobre alguma doença? Manda pra gente nesse WhatsApp, manda sua sugestão que a gente vai atrás de um especialista, como a gente trouxe hoje aqui, para tirar todas as dúvidas. A gente se vê no próximo Saúde à Vida, até lá, tchau!